Oi, gente, tudo bem com vocês? Para as nossas oficinas de redação, nós vamos continuar por aqui também. Como que vai funcionar? Toda semana eu vou postar uma aula assíncrona com uma proposta de texto. Nessas aulas eu vou trabalhar com slides, explicando uma proposta, desenvolvendo alguma atividade, alguns exercícios e a proposta de redação. Para essa proposta de redação, vocês vão fazer em casa, sob orientação, que eu vou passar aqui nos slides, e aí vocês vão encaminhar essa redação para mim. Aí eu vou analisar e retornar. Sempre assim, na próxima aula, por exemplo, eu vou resolver os exercícios, colocar o gabarito do exercício proposto aqui para vocês hoje e dar uma olhada na redação de vocês. E vai ser sempre assim, enquanto a gente continuar nesse bate-papo aqui virtual. Então, eu espero que vocês participem, que vocês leiam a proposta e que vocês vão julgando também, mandando links para mim, mandando ideias do que vocês acharam bacana, o que vocês gostariam de ver, tá certo? Bom, hoje nós então estamos iniciando a nossa primeira oficina de redação via online. O que nós já vimos nas oficinas de redação? Se vocês puxarem pela memória, vocês vão lembrar que eu fiz um resgate do que a gente geralmente vê nas aulas de manhã. Primeiro eu comecei falando sobre linguagem objetiva e subjetiva. A linguagem objetiva é aquela linguagem que nós temos um caráter mais preciso, algo que nós já vimos nas aulas de manhã, mas eu dei uma retomada porque geralmente nos textos propostos na aula, na oficina, a gente trabalha com a linguagem objetiva. Ela será subjetiva quando nós formos escrever textos narrativos, literários, crônicas, mas geralmente as propostas até então elas são dissertativas. A gente segue mais ou menos o que a gente está vendo na apostila. Nós também retomamos assunto e tema, isso é muito importante porque futuramente num processo seletivo, vocês sabem que fuga ao tema, no Enem, por exemplo, a redação é 0, então tem que saber, tem que ler a proposta, ver qual é o assunto e qual é o tema. Intenção do autor, que praticamente é o primeiro assunto nosso da apostila 2, nós trabalhamos isso bastante no primeiro semestre, embora não tenha entrado ainda no caderno 2, no primeiro semestre, e estrutura da dissertação, que praticamente retoma agora nas aulas da apostila 2, porque nós estamos falando da dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Então, retoma um pouquinho a estrutura da dissertação. Nas práticas, nós trabalhamos com várias propostas de redação de vestibulares anteriores. Então, isso a gente vai prosseguir. Bom, como que eu vou enviar a minha redação para a senhora olhar, para corrigir? Você vai ouvir, você vai ver essa aula na tua casa, aí você vai fazer a proposta de texto, você vai digitalizar do mesmo jeito que você vai fazer com as propostas de redação da sua aula de manhã. Então, você vai pegar no seu celular o aplicativo, você vai tirar uma foto, que é digitalizar, não é a foto mesmo da sua câmera, você tem que baixar esse aplicativo porque você vai salvar isso no seu celular em PDF, aí você vai enviar pelo plural como uma atividade realizada. E eu vou corrigir sempre nas próximas aulas. Então, essa aula de hoje, desta semana, eu vou corrigir na próxima semana. Os exercícios propostos nesta aula, eu vou passar para vocês na próxima aula a resposta. E assim a gente vai dar prosseguimento às nossas oficinas de redação. Então, a estrutura da dissertação, se vocês observarem, é aquilo, parece clichê eu falar de novo sobre esse assunto, mas a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. São os elementos textuais mais importantes. Na verdade, qualquer texto, não só o dissertativo, tem elementos textuais, qualquer um. Na narração nós vamos ver isso, no texto descritivo nós também vemos isso, e a gente lá no Fundamental 1, se vocês lembrarem, trabalhava com aquela ideia de começo, meio e fim. Então, na introdução, o que você faz?
Você coloca o problema, você entra com o assunto e você já põe o seu ponto de vista, que é a tese. Olha lá, é a parte inicial do texto em que você coloca a ideia-chave, você entra no assunto e a partir então dessa ideia principal é que você vai desenvolver o seu texto. Geralmente, para você provar o que você está falando, entre aspas, dizer que você tem razão, o que você faz? Você trabalha com 2 argumentos pelo menos. Porque geralmente, pessoal, na hora que você vai trabalhar com o seu desenvolvimento, na hora que você vai provar que o que você está falando é verídico, que você tem razão, que você quer vai convencer o leitor disso, você precisa pelo menos apresentar mais de uma prova. E aí a conclusão. Na conclusão, eu tenho que sempre lembrar qual é a função dela. Não é simplesmente terminar a minha redação, colocar um portanto e pronto, eu já estou concluindo. Não. E também não é copiar a frase que você colocou lá no início. Não. Você vai trabalhar com um resgate do que você desenvolveu. Na conclusão, é o momento de você oferecer uma proposta de solução, se você está trabalhando aí com um tema baseado em uma questão social, sobre a fome no mundo, por exemplo, aí você colocaria uma ideia de como combater a fome no mundo. Na nossa apostila lá, nas últimas aulas em março, nós falávamos do trabalho infantil, aí uma proposta de como a gente poderia resolver este problema social, certo? Ou então você trabalha, se não tem uma solução, mas você trabalha fazendo uma expectativa de como poderia ser melhorado isso. Atividade proposta, então. Nós vamos trabalhar com uma proposta da FUVEST, ela é de 2003, mas ela é bem atual, vocês vão ler comigo aqui. E nessa proposta eu trouxe uma redação de aluno que fez naquele ano, tá? E nós vamos analisar primeiro a redação desse aluno para depois fazer a nossa redação. Então vamos lá. A coletânea, ela era elaborada com 3 textos. Aqui eu encurtei, coloquei somente 2 porque a gente vai analisar a redação de aluno. Como já é característica da FUVEST, ela trabalha com um tema subjetivo, no caso aqui a autoestima. É subjetivo porque cada um tem uma ideia, cada um valoriza algo, certo? Então não é uma coisa objetiva. A definição do dicionário parece limitar-se ao âmbito do indivíduo, mas a palavra autoestima, ela tem uma necessidade coletiva. Por exemplo, nós brasileiros precisamos fortalecer a nossa autoestima. Nesse caso, a satisfação com o nosso jeito, com o nosso modo de ver, de ser, como povo brasileiro, que nos leva à confiança em nossos atos e julgamentos, vem sendo tratada de maneira objetiva, vem sendo tratada de maneira em que nós nos sentimos fortalecidos ou nós somos enfraquecidos como nação. Como está a autoestima do brasileiro? Como nós, como indivíduos, nos sentimos como um povo brasileiro? Então veja, é bem subjetivo. Aqui eu tenho no dicionário o que seria a autoestima no significado de pessoa, mas a proposta de redação, ela entra como a questão coletiva. Como é ser brasileiro? Eu peguei essa proposta porque ela está bem atual, gente. Nós estamos passando por um momento de quarentena, de pandemia e de crise política. Eu não vou entrar no mérito da questão, discutir aqui a questão política, mas a crise política está aí. As pessoas, por conta dessa crise política, elas se sentem um pouco inseguras ou um pouco envergonhadas. Lá fora, no exterior, o nosso país, ele vem sendo analisado como um pária, vamos dizer assim, ou seja, enquanto a maioria dos outros países ela vem tratando
da quarentena como algo fundamental para a gente combater a Covid-19, nosso país vem falando em afrouxar isso, né? Pensando na questão econômica. Não estou dizendo o que é certo e o que é o errado, mas para vocês analisarem como nós brasileiros nos sentimos como isso com essa decisão, com essa situação, com essa decisão do nosso presidente ou do nosso ministro da Saúde. Como que isso está afetando o coletivo? Num outro texto, nós temos aqui um trecho do artigo Zuenir Ventura. De um país em crise, cheio de mazelas, onde, segundo o IBGE, quase um quarto da população ganha R$ 4 por dia, o que se esperaria? Que fosse a morada de um povo infeliz? Cético? Pessimista? Não. Por incrível que pareça, não. Os brasileiros não só se consideram seu país um lugar bom e ótimo para viver, como estão otimistas em relação ao seu futuro e acreditam que ele se transformará numa superpotência econômica em 5 anos. Pelo menos essa é a conclusão de um levantamento sobre a utopia brasileira realizado pelo Datafolha. Então veja, pessoal, aqui nesse artigo nós temos exatamente a proposta de que o brasileiro ele tem autoestima legal, ele é feliz. Ele considera o seu país um lugar bom para se viver, embora haja tantos problemas, como ele diz aqui, tantas mazelas. Proposta de redação. Com o apoio dos textos apresentados, incluindo a redação do aluno, que nós vamos ler agora, qual é a proposta? Escrever um parágrafo argumentativo, no qual você possa discutir manifestações concretas de afirmação ou de negação da autoestima dos brasileiros. Você vai apresentar argumentos que deem sustentação ao ponto de vista, ou seja, não pode ficar baseado só no achismo. Vamos ler então essa redação? Autoestima ingênua. Diante de um início de século assolado por inúmeras crises, ao contrário do que se poderia esperar, o povo brasileiro mostra-se alegre como um país otimista em relação ao futuro. A autoestima verde-amarela parece inabalável e mostra-se a todo momento. Entretanto, é preciso perceber que se trata de um sentimento mais associado à evasão da realidade do que à compreensão da mesma. Classificado como um dos campeões mundiais em desigualdade, o Brasil apresenta contradições, até mesmo no comportamento dos seus habitantes. Milhões de famílias miseráveis, submetidas a situações de extrema privação, são capazes de louvar pela conquista de uma Copa do Mundo de futebol a mesma terra que não lhes permite uma sobrevivência digna. O esporte passa a ter o poder de elevar a autoestima dos brasileiros, como se as vitórias nos campos significassem que o país está melhor e mais justo. Outra manifestação de otimismo brasileiro é o fato de grande parte da população acreditar que o país será uma superpotência. Certamente essa é uma visão ingênua que mascara a real situação. Infelizmente, nosso sistema educacional não oferece à maioria da população visão crítica necessária para entender que, para melhorar efetivamente o Brasil, requer a superação dos problemas praticamente intransponíveis: desigualdade, fome e corrupção. É certo que a autoestima brasileira está intimamente ligada à alegria pela qual nosso povo é mundialmente conhecido e a força que ele tem para viver mergulhado em um oceano de dificuldades. Entretanto, esse sentimento resulta do não entendimento completo da situação de nosso país. É como se o brasileiro tivesse dentro de si um vestígio de Macabeia, personagem de Clarice Lispector, que não tem consciência da própria condição. Essa redação é uma redação de um candidato que fez a prova lá em 2003. Como vocês viram, tudo que ele colocou praticamente há 17 anos num texto,
a gente ainda enxerga isso no nosso país. Identifique nesse texto os elementos textuais. O que são elementos textuais? Se vocês voltarem os slides anteriores, que eu fiz uma revisãozinha, vocês vão ver. É só para identificar onde está e onde começa e onde termina cada parte do texto. Qual foi a tese defendida por este autor? Lá nos slides anteriores, vocês vão ver onde fica a tese, onde a gente coloca essa tese. Então, verifica. É uma frase, é uma afirmação, é onde ele coloca o ponto de vista. Qual é? E quais ideias, quais informações esse candidato utilizou para defender a tese? Ou ele baseou essa redação em achismo? Então, eu estou fazendo aqui 3 perguntas que vocês deverão responder. E depois, na próxima aula, eu passo para vocês a resposta, certo? E use essa redação como um norteador para você fazer o seu texto. Como eu disse, é uma proposta adaptada. Aqui o candidato ele fez uma dissertação. Ele dividiu em parágrafos. A proposta nossa é um parágrafo. Só que esse parágrafo, lembrando da estrutura que a gente também já viu, ele tem 3 períodos, tá? Então, você vai colocar a primeira ideia, ponto final, desenvolve a segunda, desenvolve a terceira, que é a ideia secundária, que no caso complementa a ideia principal, e depois você vai colocar o portanto, ou dessa forma, um elemento aí para você concluir este parágrafo, certo? Agora, então, é a sua vez. Lembrando-se de que coletânea é para ser lida e não copiar. Releia os textos, absorva o máximo do tema, do assunto, autoestima, autoestima do brasileiro. Reflita, busque estratégias de como você vai começar o seu parágrafo, anote as ideias e lembre-se também de que uma argumentação ela deve ser embasada, ou seja, ter argumentos convincentes. Você precisa convencer o seu interlocutor e também ter lógica, coerência. O que você colocou na ideia principal é o que você vai colocar na ideia secundária para confirmar. Você precisa pensar no assunto, que é a autoestima, numa possível delimitação do assunto, a autoestima do brasileiro, no caso, ele tem orgulho ou não. Que argumentos você vai utilizar para sustentar esse ponto de vista e a conclusão. Aonde você quer chegar com essas ideias? Vai terminar de forma otimista ou pessimista? Gente, o texto ele é circular, é cíclico. Todo texto, na conclusão, ele precisa fechar. Então, você introduz, você desenvolve o primeiro argumento, dá um exemplo, o segundo argumento, dá um exemplo, e aí você vai fazer o fechamento. Então, esse seu parágrafo vai ser um parágrafo de mais ou menos 10 linhas, tá? E na próxima aula, então, eu passo para vocês as respostas. Tenham uma boa semana e até a próxima oficina. Tchau, gente! Beijo!